Boa noite, meus irmãos, muita paz. É com muita alegria que estou aqui novamente para que a gente juntos possa estudar mais um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, com as bênçãos de Deus. E que Ele permita que a espiritualidade amiga nos instrua e nos inspire para que esses ensinos de hoje, esse aprendizado de hoje, possam nos fortalecer, possam nos construir e nos auxiliar a nos tornarmos pessoas cada vez melhores e ajudarmos para que o nosso mundo fique cada vez melhor. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que eu escolhi para o nosso estudo de hoje é um tema que me toca profundamente, mas que é para mim assim é o mais difícil de se compreender e também de se exercer. Por isso que eu sempre leio ele virou o meu roteiro, o meu livro de cabeceira, né? O meu capítulo de cabeceira, porque a gente vai se perceber o tempo todo nessa busca, nessa construção de sermos perfeitos. Então, o capítulo de hoje que nós vamos estudar é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E Kardec começa esse capítulo nos apresentando uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. E ele diz o seguinte, Jesus nos diz o seguinte: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E Kardec começa no item 2 desse capítulo, nos chamando a atenção para um fato muito importante. Não seremos perfeitos como Deus é perfeito, porque Deus é a perfeição, né? Como sendo redundante, é a perfeição máxima, a perfeição maior, né? E a gente segue esses passos e se aproxima dessa perfeição. E como Deus nos auxilia nessa caminhada, nessa jornada, nessa busca e mais na frente em atingir esse objetivo. Ele nos deu e nos dá constantemente caminhos e inspiração. E a maior de todas elas, como já nos diz também os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, que o nosso maior modelo para atingirmos essa perfeição é Jesus. E Jesus veio e nos disse que para atingirmos essa perfeição, devemos amar o nosso inimigo, devemos amar aqueles que nos caluniam. Veja como é difícil. Como amar nossos inimigos? Como amar aqueles que nos caluniam, que falam mal da gente, né? Que buscam, aquelas pessoas que buscam constantemente ver a nossa tristeza. E aí a gente se coloca no seguinte questionamento: por que temos inimigos? Por que existe essa troca de sentimentos
de raiva, de angústia, de ódio. Somos vítimas. Nós acreditamos que tudo o que nos acontece, aliás, nós sabemos que tudo o que nos acontece é consequência de nossos atos. É a lei de ação e reação. Se eu tenho alguém que me odeia, se eu tenho alguém que me quer mal, talvez eu nem saiba conscientemente o porquê. Mas provavelmente algo aconteceu ali para que aquele sentimento viesse à tona. Então eu costumo dizer que ninguém é vítima. Todos estamos vivenciando situações para repararmos esses nossos equívocos passados ou atuais. Tá? Então, numa relação onde a raiva é o sentimento principal, algo aconteceu para que aquilo se estruturasse daquela forma. Então, como desestruturar esta raiva, este ódio? E aí Kardec nos coloca que é a caridade. A caridade é o sentimento máximo do amor, é a expressão máxima do amor. E a caridade em sua plenitude, no exercício total da sua profundidade, está na lei de amor. Eu só exerço a caridade se eu amo. E aí Jesus nos coloca, amar quem nos ama? É muito simples, né? Como é gostoso amar quem a gente ama. Como é gostoso vivenciar essa troca de amor. Mas e amar nossos inimigos? E amar os inimigos da sociedade? Né? Ou daqueles que cometeram crimes muitas vezes tão hediondos, né? Como vivenciar esse sentimento se o primeiro que vem é o da raiva, é o da descrença? Como é que pode existir tanta maldade? Mas todos estamos num processo construtivo de amor. E se nós já estamos com o conhecimento nas nossas mãos desse amor universal, por que não nós sermos os primeiros a darmos este passo em direção a essa harmonização geral? Nós vivemos no mundo, nós vivemos dentro de um universo harmônico. Deus criou o universo em harmonia. Tudo se encaixa, tudo se desenvolve harmoniosamente. Basta a gente observar o universo infinito que está aí sobre nós. Basta nós observarmos os pequenos detalhes da natureza. Né? Basta a gente observar o nascer e o se pôr do sol. As chuvas que molham a nossa tão linda vegetação. Né? A árvore que nos ajuda e nos auxilia na respiração. E tantos outros detalhes aqui que eu poderia passar aqui 253 mil palestras para falar sobre a quantidade de beleza dessa harmonia universal. Mas o principal disso é entendermos que somos parte dessa harmonia. Nós somos também construtores dessa harmonia. Deus nos deu essa maravilhosa oportunidade de sermos co-criadores do seu universo, mas co-criadores do seu amor. Nós temos em nós essa sementinha, no nosso coração. Deus já nos criou com Ele em nossa consciência e com o seu amor em nosso coração. E nós somos responsáveis por essa harmonia. E como nós podemos manter e fazer com que o que foge a essa harmonia volte para a harmonia? A caridade, o exercício pleno do amor. Mas qual o sentimento contrário a essa caridade? É o egoísmo.
O egoísmo é o primeiro sentimento que vai de encontro à caridade, que nega a caridade. Ele é ele é o maior dos nossos vícios, né? Tá lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, o egoísmo. O egoísmo é o maior, e os espíritos nos dizem, o egoísmo é o maior de todos os vícios. É o maior mal da humanidade, porque é dele que vem todos os outros males. E a caridade, já nos diz Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela apresenta grandes outros sentimentos, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Benevolência, a própria palavra já se explica. É o bem profundo, é fazer o bem. A abnegação é você vivenciar, deixar de lado coisas que já não te fazem mais bem e vivenciar aquilo que te faz bem e transformar isso no benefício ao outro, né? A indulgência é uma forma linda de perdão. É quando você ama profundamente o outro e entende todas as suas dificuldades, porque todos temos dificuldades. E o devotamento é você se entregar ao outro. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 917, os Espíritos de Luz ainda nos diz que a gente pode destruir esse egoísmo e vivenciar o amor universal de Deus. E como a gente pode fazer isso, né? A gente priorizar a vida moral, a gente vivenciar com mais profundidade, priorizando mesmo, em primeiro lugar, a nossa vida moral, a nossa vida material. A gente vivencia os dois aqui. Nós estamos no plano material e a vida material ela é necessária, mas ela não é nossa prioridade. A vida material é um instrumento para melhoramento da nossa moral, não nosso domínio, não pode nos dominar, não é o inverso. A nossa moral, o nosso espírito no bem, a nossa vontade no bem, é que nos transforma em homens de bem. E é aí que vem, na questão 918 do Livro dos Espíritos, e o próximo item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o roteiro que eu busco e é que é tão difícil de se fazer, que é como sermos homens de bem. Eu vou ler alguns, mas eu convido a todos a ler este capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, o homem de bem. E Kardec coloca assim: o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa lei de justiça e amor e caridade está muito bem explicada no Livro dos Espíritos, tá? Eu acho que é o capítulo 11. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Capítulo 11, parte 3ª. Capítulo 11, parte 3ª do Livro dos Espíritos. E ele diz que quem quer ser um homem de bem questiona sempre a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que fizesse a si. E aí ele vai dizer muitas outras, ele vai enumerar vários
vários exercícios diários que nós podemos fazer para nos transformarmos nesse homem de bem. Como ter fé no futuro, como aliviar a dor do outro, como colocar os bens espirituais acima dos bens materiais, né? E que a gente se submeter à vontade divina, se submeter à vontade divina nos reporta um outro sentimento, o orgulho, né? Muita gente faz me submeter, gente, se submeter ao amor é viver o amor. Se submeter à vontade divina é vivenciar o seu amor. Isso é lindo, isso é profundo, isso é um exercício diário de construção desse homem de bem em nós. E aí ele vai colocar que a gente tem que ser benevolente com todos, porque vê em todos os nossos irmãos, todos, até os nossos inimigos. E talvez principalmente, aliás, talvez não, e principalmente os nossos inimigos. Porque eles não são nossos inimigos à toa. Muitas vezes eles nos ensinam a sermos melhores e nos ensinam a olhar para nós mesmos, para que a gente perceba e que a gente aprenda onde se deve melhorar. E aí ele vai dizer que a caridade é o guia, o tempo todo o nosso guia, e que a gente deve respeitar as diferenças de raça, de credo, de orientação sexual. Nós devemos respeitar e amar a todos, indistintamente todos. E aí ele vai enumerar, né, que não se envaidece, né, que obedecem às leis sociais. E aí ele diz, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. E diz que esta relação não é completa. Veja, tanta coisa e ela ainda não está completa. Mas quem a seguir está no caminho de ser homem de bem e de estar próximo à perfeição de Deus. Meus irmãos, que sejamos homens de bem, hoje, agora, sempre. Muita paz, um beijo e um abraço muito carinhoso. Fiquem com Deus.